Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Nós estamos aqui com mais um programa Café com Propósito, um programa do Ministério de Mulheres da Igreja Chamar. E nesse mês falando sobre vida saudável. Falamos sobre que o nosso corpo é tema do Espírito Santo, falamos sobre comer bem, não é comer muito, mas hoje nós iremos complementar os dois assuntos que nós tratamos nas semanas anteriores, porque não adianta eu praticar exercício físico, eu comer bem, eu beber 2 litros de água por dia, se a minha saúde mental não estiver bem. E eu estou aqui com a Aline. Aline, obrigada por estar aqui, por ter aceito esse convite de estar com a gente, para nos edificar. Vou deixar você se apresentar. A Aline é psicóloga, ela vai se apresentar. Bom dia a todos. Como a pastora falou, foi uma grande honra estar aqui, né, pelo convite, e para falar duas paixões, né? A paixão de Jesus Cristo e a paixão que eu tenho pela psicologia, que é a minha profissão. Atuo, tenho mais ou menos 22 anos, mas eu sou mais psicóloga hospitalar, trabalho com a psicologia institucional, mas amo todas as áreas da psicologia. Vai ser um prazer, né, estar falando desse ser, né, que é o ser humano, que é movido pela parte física, pela parte que é orgânica, a parte mental, a parte social e espiritual, né? Não tem como mais separar. Nós não somos só mais biopsicossocial, nós somos biopsicossocial e espiritual. Então, Exatamente. Nós alimentamos também pela palavra do Senhor. Nós somos 3 em 1, né? 3 em 1. E a gente está lendo lá na terceira carta de João, no verso 1, 2, que diz assim: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Tudo começa pela questão das emoções, né, Aline? Isso. Uhum. E quando a gente fala sobre escolhas para não adoecer as emoções, nós temos essa escolha, né? Sim, podemos escolher. Eu sempre falo, olha, toma cuidado com o que você escolha, as suas escolhas, porque você tem que assumir as consequências, né? Igual, a primeira foi a educação física, né? A parte da física foi a fisioterapeuta, a irmã, que falou das atividades, exercício físico. Se eu escolher não fazer, eu também tenho que assumir as escolhas de não fazer. Exatamente. Né? Eu digo por mim, porque eu não fazia educação física, atividade física. Dei aula 20 e tantos anos para educação física, mas não fazia atividade física. Vim aprender há 6 anos atrás. E com isso eu tive que assumir as escolhas de adoecimento orgânico, né? Se você escolher comer muito, você tem que assumir as consequências da sobrepeso, que acho que é o menor, né? Mas prejuízo é a questão da saúde, diabetes, aquelas doenças... As doenças que vão surgindo, que né? vão surgindo. Se eu escolher trabalhar com excesso, se eu escolher ter uma vida desregrada, onde as minhas emoções... Eu falo o seguinte, que as emoções é como um saco de batata. Se você todo dia cozinhar batata, uma hora aquele saco vai esvaziar. Sim. E as emoções é do mesmo jeito. É uma coisa bem simples para entender. Por quê? Porque se eu não repor essas emoções, vai vir a doença emocional. E a doença emocional está intimamente ligada com a parte orgânica, a parte social e a parte espiritual. Ela é ligada aos 3. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Que a gente estudou lá em Aristóteles, antes de Cristo, já vinha essa composição de corpo, alma e espírito, né? Então, se não tiver toda uma engrenagem bem feitinha, né? Essa máquina que é o ser humano, ele vai adoecer. Então, igual eu disse para você, se eu não repor, se eu não ter escolhas certas, o meu físico vai adoecer, a minha parte social vai adoecer, porque eu vou me fechar, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir me render, não vou conseguir ir para a igreja, não vou conseguir ir uma visita aos amigos, né? Tudo que envolve a parte social. Não vou conseguir me alimentar bem e, com isso, espiritualmente eu também estarei adoecendo. Então, eu falo, repor as emoções é como repor as verduras, as batatas lá do saco. Através de uma boa atividade física, através de pessoas que te edificam, porque você tem que ter amigos que
te coloca para frente, que conversa com você sobre as mesmas, não as mesmas, mas assim, tem um pensamento Quase parecido, Tá né? ali quase no mesmo propósito. Isso, ali no quase o mesmo propósito. E também ter a questões, buscar o lazer, que é importante, né? Eu amo ver o verde. Então, tem dia que eu pego o carro, peço o Eliezer e nós vamos andar nessas estradas de fazenda só para eu ver o verde. Para ter para É, esparecer para a esparecer, mente. renovar as Renovar. energias, eu gosto muito. Então, isso é uma escolha minha, né? Então, é uma escolha para eu melhorar, né? Porque eu falo, aliás, eu não quero ver gente doente hoje, porque eu trabalho dentro de uma unidade de urgência e emergência. 12 horas, tem dia que eu fico lá 48 horas. Então, né, eu quero ver coisas que me tragam energias. Sair daquele ambiente ali de pessoas que estão Isso, doentes, então né? são as escolhas. Então eu preciso repor. E é nesses momentos que a gente vai repondo para as emoções não entrar em esgotamento. Exatamente. Essa questão que você disse aí também a respeito do trabalho excessivo, né? Isso. Porque às vezes a gente vê pessoas que só focam no trabalho e esquecem do lazer. E eu vejo que é algo a longo prazo, né? Uhum. Não é que uma semana eu estou trabalhando excessivo, na outra semana eu já vou ter um descanso. Não, já não vou ter, assim, Uhum. um sintoma, né? Sim. Uhum. É a longo prazo, né? É a longo prazo. Não, o estresse, as pessoas acham que o nível de estresse, por exemplo, eu não estou estressada, estou com enxaqueca, estou com doenças psicossomáticas, né? Desenvolve doença. Eu estressei lá um mês atrás. É isso mesmo. No pico do estresse, você não tem patologias. As patologias, elas vêm após, na hora que você começa a entrar no equilíbrio. Por isso que a gente tem que ficar muito atento, né? Então, não é naquele momento do estresse que você vai, igual, você está malhando ali, né? Uhum. Muscular. Tá um treinamento de força. Você não está sentindo, aí você vai sentir 2, 3 dias, não é isso? Porque exatamente. Porque o músculo entrou em estresse. E nosso corpo é desse jeito. Nossas emoções é desse jeito. Você esgotou lá atrás, então ela vai te refletir lá na frente. Não vai ser naquele momento. É lá na frente que vem os sintomas. Por isso que nós temos que focar em QTV, que a gente chama, que é qualidade de trabalho, né, qualidade de vida e trabalho, ou qualidade de vida. Né? Mas sempre eu falo o QVT porque todo mundo, né, trabalha, então tem que ter uma qualidade de vida no trabalho, saber dosar. E isso em todas as áreas, né, Aline? Sim. Não só na área profissional, mas também na área familiar, no contexto de igreja. Sim. Em todas as áreas, né? Porque às vezes eu vejo... lá em Provérbios fala assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, tudo começa pelo coração, né? Isso. Então, é algo lá atrás que você viveu um estresse, uma decepção, uma frustração e não falou, aquilo foi acumulando no coração. Aí, quando passa lá 1 ano, 2 anos, quando começa a entrar no equilíbrio, o que acontece? Isso. Aí vem à tona, né? Quando começa a entrar no equilíbrio que vem, o corpo vai padecer, né? A gente fala, o corpo padece. E você fala, mas eu já passei o estresse, mas é neste momento. Então, por isso que é importante que a gente compreenda também os nossos limites. Para eu fazer uma escolha correta, para eu não sofrer lá na frente, eu tenho que saber dos meus limites. E saber dos limites não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Exatamente. E eu sempre, quando eu vejo, assim, os papéis, principalmente nós estamos no mês da mulher, né? Nós desenvolvemos o quê? Vários papéis, né? Vários. Tem mulheres empreendedoras, mães, filhas, esposa, né? À frente de ministério, assim, lógico que família, tudo é ministério, mas assim, dentro da igreja tem um cargo, né? Tá ali à frente de alguma coisa, pastora, líder. Então, nós temos vários papéis. O que é importante é nós diferenciarmos onde executar os papéis. Igual, quando eu saio da UPA, ali deixo a psicóloga hospitalar. Entendeu? Eu deixo o hospitalar. E entro no carro, eu falo que eu tenho 100 quilômetros, né? Para me reorganizar. Reorganizar as emoções, deixar tudo aquilo do dia para trás. E vou voltar. Por quê? Porque ali eu vou ter que ser mãe, eu vou ter que ser esposa, vou estar, né, no projeto Capacitar, vou ser professora. Ser artesã. Ser artesã. E ontem foi o dia do artesã. Segunda-feira foi o dia do artesã. Na segunda, né? Segunda. E
vou ser sobrinha, porque eu tenho minhas tias, filha, porque eu fico mais em contato com a minha mãe, neta, com a minha avó para auxiliar, fora, né, que são papéis, dona de casa. Então, a gente tem que saber dosar e saber diferenciar o momento que eu tenho que ser, né? Tem momento que eu tenho que ser. Eu não posso ser mãe lá na unidade de saúde, porque aí eu vou adoecer mais ainda, porque mãe acolhe muito mais. Eu tenho que acolher meus pacientes, mas com umas técnicas de discernimento, porque eu lido com sofrimento. Com limites, Com né? limites, e preciso. E eu sei das minhas dificuldades, né? Tem momentos ali que, quando é criança, acontece algo com criança, eu tenho essa dificuldade muito com criança. Aí eu tenho que me recolher um pouquinho, vou lá, me recolho enquanto a equipe está fazendo alguma atividade, né, um procedimento, e eu fico com a mãe até eu conseguir ir para a criança. Então, isso eu reconheço minha limitação, né? A mãe fala A mãe fala mais alto, mais alto. mais alto. Então, eu preciso ali dentro criar dinâmicas para eu não sofrer com aquela situação. Para se proteger isso, também, me né? proteger. Para não adoecer, né? Isso, para não É um adoecer. desafio, né? É, muito. É desafiador. Jorge Bucay, ele é um escritor argentino, ele tem uma frase que diz assim: não somos responsáveis pelas emoções, mas sim com o que fazemos com as Isso. emoções, né? Nós somos verdade. responsáveis com aquilo que nós fazemos com as nossas emoções, né? Porque Uhum. existem pessoas que têm essa dificuldade de pedir ajuda a respeito das emoções. Sim. Que espera, assim, a hora que já tá lá, assim, no limite, não tem mais jeito, aí ela pede ajuda. O que eu faço com ela, né? Se a pessoa me passou uma raiva, eu vou irar ou eu vou ter compaixão com ela, falar assim, nossa, ela tá com problema, né? Sou eu que vou escolher, né? Por isso que eu falei, primeiro, para eu fazer essas escolhas certas, eu tenho que saber dos meus limites. E muitas vezes as pessoas acham que pedir ajuda, né, é sinal de fraqueza. E não é. Não é sinal de fraqueza. Nós temos esse limite. Na hora que eu estou sentindo esgotada, sobrecarregada, conversar com a esposa, olha, me ajuda, né? Ou conversar com alguém, olha, tem a pastora, se tem confiança, conversa. Porque o momento que você escolhe, você, igual eu falei, tem que assumir as consequências. Então, como que eu faço com aquilo, né? Rapidamente do testemunho, eu falo uma coisa. Eu tive uma perda muito significativa. E eu fiquei mais de um mês sem comer, sem dormir. Foi um processo luto, assim. Mas um dia eu sentei, chorei, orei, né? E eu estava em terapia. Aí o meu psicólogo já vinha trabalhando, eu já estava começando a sair do processo. E eu achei, assim, que veio as técnicas que ele trabalhou comigo e virou e falou assim, fica com aquilo que você tem, não com aquilo que te falte, né? E realmente... Muito forte, né? Porque aquilo que me faltava só ia me trazer dor, mais dor, né? E eu não ia conseguir desenvolver meus papéis. Eu tinha uma criança, eu tenho um pai, eu tenho meu marido, eu tenho um irmão que precisava de mim naquele momento e eu estava presa naquilo que me faltava. Né? Porque não ia ter mais. Não ia. E, né? Então, dentro da técnica e dentro das orações, veio, fique com aquilo que você tem. Né? O que eu tenho? Eu tenho uma vida. Eu abro os olhos todos os dias e tenho uma nova oportunidade. Deus está me dando uma nova oportunidade para eu fazer diferente, ter novas escolhas, para eu mudar. E nunca é tarde para mudar. Eu já estou com tantos anos, já estou... Não é tarde. Sempre é o recomeço, né? A gente pode recomeçar e pedir ajuda, que é importante. E é tão interessante isso que a gente está falando a respeito de ser a longo prazo, de não ser assim, do dia para a noite, porque é um processo. É um processo. Eu passei alguns estresses também, há uns anos atrás. Só que aquilo foi acumulando os estresses, 2 anos e meio. E no final, e ano passado, no meio do mês, eu tive uma perda também em família, que foi algo assim, parece que foi arrancado. Aquela coisa que a gente não espera. Isso. A gente estava no final de semana em família, todo mundo bem, e todo mundo rindo e comendo. Passa 2 dias, meu primo falece, assim, do nada. Então, aquilo ali foi, vejo que foi
não foi essa situação, Uhum. mas foi a última gotinha que Uhum. faltava para transbordar, onde eu tive algumas crises de ansiedade e Isso. dor no estômago, e diarreia, e enxaqueca, e o corpo doía, e aquela angústia, aquela sensação assim, que tava um buraco. É muito estranho. Foi muito assim, foram 6 meses que eu passei assim, tive que procurar ajuda médica também, porque claro, a gente ora, a gente crê que Deus cura, mas em alguns casos a gente precisa da ajuda de um profissional da Isso. saúde mesmo. Uhum. E as crises acabaram, graças a Deus. Não tive mais essas crises de ansiedade. Que bom. Mas é aquilo que a gente falou, né? É a longo prazo. Isso. Às vezes são coisas que a gente vai acumulando. A gente acumula no coração. Às vezes uma decepção, uma frustração, uma palavra que a gente ouve e vai guardando. Vai Isso. acumulando, como se fosse uma gaveta, né? A gente vai colocando essa gaveta, uma hora que a gaveta não fecha Não mais. fecha. Igual eu falei, por que que essa situação te baqueou, vamos dizer assim, te levou a ter uma, não é uma frustração, é uma frustração, um processo de luto mais doloroso, porque você não tinha recursos emocionais suficiente, porque foi gastado lá atrás, igual eu falei do saquinho de Tava batata. vazio o meu saco. Tava vazio, né, vamos dizer assim, tava vazio, então a gente precisa repor, e repondo como, né, buscando boa alimentação, exercício físico. Agora hoje eu sou adepta, eu acabei de chegar da academia, né? Eu antecipei eu faço às 9. Você é da turma que vai 5 horas da manhã. Vou. Toda segunda-feira que eu entro no plantão na segunda, porque eu tenho uma reunião segunda-feira das psicólogas da humanização, né? A gente reúne para discutir estratégias para as unidades. Aí nós reunimos, aí eu entro às 8h30, então eu treino 5 e né, me organizo e vou para Goiânia. E lá em Goiânia eu também treino, né? Eu treino em uma academia que é dos ex-alunos meus da Educação Física e da pós-graduação de Fisiologia do Exercício. Aí eu treino com eles quando eu tô lá. Treino 5 horas da manhã, porque aí eu me organizo e vou para a UPA. E treino aqui de segunda a sexta. Né? Os dias que eu tô aqui, eu treino todos os dias, às 9 horas. Mas hoje eu treinei mais cedo, me organizei. Para estar aqui com a gente, nos abençoando, né? Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, eu vejo aqui, eu notei 4 escolhas à luz da Bíblia, depois você vai falar da forma natural para nós, para não... E eu vejo que uma coisa linkada com a outra, né, Aline? Então, para proteger nossas emoções, para não acontecer isso, né? Para o nosso saco não esvaziar, para que nós não temos crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, todas essas doenças psicossomáticas que a gente tem visto nesse tempo que estão, assim, muito afloradas, né? Sim. Muito afloradas. Então, a primeira é manter o coração bom e aberto, que é aquilo que nós falamos, que é falar, que é expressar, que não é ir guardando. Eu vi uma ilustração bem interessante esses dias a respeito do coração, né? Uma preletora, ela disse assim, que tem que ser como o lixinho do banheiro. Assim. Todo dia a gente tem que ir lá e tirar o lixinho do banheiro. Porque se a gente deixar acumular o lixinho do banheiro, o que vai acontecer? Vai dar mau cheiro no banheiro. Isso. Né? E assim, nosso coração. Vejo que todo dia a gente tem que ir lá no final do dia e fazer uma limpeza. Jogar para fora aquilo que vai causar mau cheiro, que vai nos adoecer, né? É verdade. Então, em Provérbios, nós lemos aqui, né? Acima de tudo, guarda o coração. Então, nós precisamos manter o nosso coração limpo. E quando nós olhamos também para a Bíblia, lá na história de Gênesis, nós vemos 2 histórias ao extremo, né? Nós vemos a história de Esaú. E nós vemos a história de José. Isso. Esaú, ele teve problema com o irmão, Jacó. E o que aconteceu? Ele não resolveu e deixou. Virou a E mágoa. José não. José, ele já se libertou, né? Tanto que lá em Gênesis 50, no verso 19, 20 e 21, diz assim: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que causamos? Esses foram os irmãos de José fazendo essa pergunta para ele, né? E ele responde assim: Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Acho que até essa percepção, né? Peraí, eles me fizeram mal, mas Deus estava no controle. É isso. A primeira coisa que a gente tem que reconhecer é a nossa identidade, né? Seja a identidade emocional e a identidade em Cristo. Sim. Né? Mas a identidade emocional, primeiro, é o coração. Né? Se a gente está ali com mágoas, ressentimentos, isso traz doenças psicossomáticas. Muitas vezes vai refletir lá na fase do idoso,
Sabe aquele idoso rabugento, mal-humorado? Se você pegar a maioria das vezes, trabalhar o histórico dele, ele tá cheio de mágoa. A gente chama de couraças, né? Eles criam uma couraça ali. Criou uma casca. Uma casca. Então, é uma pessoa muito, assim, negativa, né? Então, o coração está tão cheio de mágoas, né? Que vai começar... eu já atendi pacientes com fibromialgia. Lógico, é uma patologia orgânica, mas ela é de fundo emocional. Quando você pega o histórico, pessoas que foram como Isaú, que guardaram em sete chaves as mágoas, não conseguiam perdoar, não conseguia se livrar. Então, o coração estava muito machucado. E isso refletia no comportamento dela, né? Então, né, o comportamento, atitudes, né? Uma pessoa extremamente negativa, nunca nada vai dar certo, amarga e também refletiu no orgânico. Não doía o corpo todo, a fibromialgia dói da cabeça aos pés. E também é social, ela vivia em isolamento, porque ninguém queria ficar do lado dela, né? Então, isso a gente precisa, a primeira coisa é refletir, se está com dificuldade, tem psicoterapias, né? Que tem psicólogos que atuam. Aqui mesmo tem psicólogos que eu sei, que eu conheço, tem pessoas que são da área particular, mas também tem no CAPS, tem nos CRAS, tem atendimento, né? Então, hoje o SUS tem um atendimento para psicoterapia, né? Então, e buscar aquilo que gosta, primeiro, é libertar o coração, né? É libertar das mágoas, né? Isso. Né? Então, é a psicoterapia nesse ponto. E buscar sempre a gente ressignificar. O que José fez? Ele ressignificou. O que ele ressignificou? Ele buscou a resiliência. Sim. Né? Entre todo o caos, né? E ele ressignificou todo aquele acontecimento. Se a gente não conseguir ressignificar, aí vai... eu vejo também aquilo que você disse, né? Eu vejo que José era uma pessoa bem resolvida. Isso, ele tinha uma identidade. Ele tinha uma identidade, né? E ele tinha a graça de Deus também. Isso. Porque ele poderia, no final de toda a história dele ali, terminar mal, né? Sim, uma ele pessoa poderia. Amargurada, porque foi abandonado pelos irmãos. Uma pessoa triste, uma pessoa oprimida, porque foi vendido como escravo, foi preso, foi acusado. Levantaram falso testemunho contra ele, poderia ser uma pessoa amarga. Então, no final da história, poderia ser totalmente ao contrário, né? Isso. Ali com ansiedade, com depressão, crise do pânico, tudo isso doente das emoções. Isso. Ele poderia muito bem chegar ali no final e falar assim, não vou abençoar a minha família, porque eles esqueceram de mim, pelo contrário. Ele teve empatia, ele teve compaixão. Exatamente. Né? Porque essa identidade, quando eu me reconheço, quando eu sei das minhas falhas, eu sei dos meus limites, eu sei do que eu sou capaz, ninguém consegue ferir. Né? A gente tem uma proteção. Né? Eu sempre falo, a gente precisa dessa identidade. Eu falo pelo Miguel, porque o Miguel usa óculos grau forte, ele tem um problema de visão, que é astigmatismo autismo. Aí ele era com 3 anos, ele chegou chorando, mãe, a menina falou que eu tenho 4 olhos. E chorando, assim, acho que é a forma que falou. Eu falei, meu filho, se você foi abençoado, você tem 4 mesmo, conta. Aí eu contou, por quê? Porque você enxerga além, que não sei o quê. E hoje, ele fala, o fulano me chamou de Nanico. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, porque eu vou caber em qualquer lugar. Então, assim, ele se resolveu, ele tem uma identidade, exatamente, ele né? se resolveu. E isso é muito importante. É importante, para não gerar trauma, né? E isso, a gente tem que buscar, igual eu falei, né? Se eu ficasse presa no luto, eu faria amargurada. Mas eu escolhi me libertar, né? É verdade. Outra coisa que eu vejo também que são escolhas para proteger nossas emoções é perdoar. Sim. O perdão. Verdade. A gente vê lá em Neemias 9, no verso 17, diz assim, mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, por isso não os abandonaste. Deus, ele nos perdoa todos os dias, né? Sim, ele perdoa todos os dias. Todos os minutos, né? Então, vejo que o perdão também, ele é algo libertador, né? Para essa questão das emoções, né? É igual, é o ressignificado, né? Daquilo que foi feito com você. Então,
se você ressignifica, se você busca isso, aí tem gente que consegue sozinho, tem gente que consegue, né, dentro da... Aí cada um tem as suas condições, né? Uhum. Eu falo que Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que nós somos únicos. E a própria psicologia reconhece a nossa subjetividade. Freud fala da subjetividade, né? Ele tem um livro, praticamente, falando da subjetividade, que é o ser único, né? Uhum. Então, tem gente que consegue sozinho, mas tem gente que não vai conseguir. Então, esse que não está conseguindo liberar o perdão, tem ajuda ministerial, né? Dos pastores, do líder de cela, né? Tem todo aquele suporte e também tem a suporte profissionais. Sim, eu vejo que o perdão também ele é uma escolha, né, Aline? Sim. Eu vou escolher perdoar e isso não significa que amanhã eu já vou acordar assim. Não. Não, eu perdoei, já te amo de novo. Não, eu vejo Não. que é um processo, né? Tudo é um processo. Primeiro você decide perdoar. Aí você começa a trabalhar Aí começa a trabalhar em as si, emoções, as emoções. isso, para ter uma visão espiritual, né? Vamos dizer assim, Exatamente. Né? Para perder um pouco a visão humana, né? Que aí a gente vai ver só o defeito da pessoa. Mas a gente precisa liberar o perdão. Sim, né? precisa. A Bíblia fala que nós temos que perdoar 70 vezes 7 por dia. Isso, e eu já tentei fazer a conta, é infinito. É infinito. Agora pensa por dia, por ano. Por ano. Então quer dizer que se a Bíblia fala que nós temos que perdoar 70 vezes 7, significa que nós vamos errar. Isso. Significa que nós somos falhos. Isso. Então significa que nós vamos frustrar, nós vamos magoar. Nós não estamos isentos, né, dessas situações. Mas precisamos liberar esse perdão para que o nosso coração não fique como essa casca que você disse, né? Que Isso. cria um rancor, que cria um veneno para refletir lá na velhice, frente. lá na frente. E é tão real porque a gente vê que isso é real. A gente vê idosos que às vezes a gente conversa porque ela guarda mágoa lá do pai. Eles já se passaram em 40 anos, 50. Não, mas aquele dia o meu pai falou isso. Porque tem isso que você falou, pastor, é muito interessante porque as emoções é atemporal. Ela não tem tempo. Pode ter acontecido 20 anos. Eu acho bom que muitas vezes no estágio de fisioterapia, eu tinha uma disciplina de relação terapeuta-paciente, acompanhava os meninos da fisioterapia no estágio, e eles falavam assim, professora, olha lá, ele não veio semana passada, tá chorando, e eu achei que assim, não, porque meu pai morreu, aí começa a chorar, e eu falei, nossa, morreu semana passada, porque ele não veio, né? Não, já tem 30 anos. Eu falei assim, olha, para as emoções não tem tempo, como a gente, cronológico. Ela tá ali guardada. Quando tem o gatilho, vem à tona, entendeu? Como se tivesse acontecido há 30 anos atrás, né? Então, para as emoções não tem tempo. Então, por isso que a gente precisa trabalhar isso dentro da psicoterapia, dentro, né, das questões religiosas, dentro daquela... tanto emocional quanto espiritual, então, dentro das psicoterapias, dentro das orações, dentro do jejum, tudo isso é para eu liberar, porque as emoções são atemporais. Pode ter acontecido 40 anos, mas na hora que dá o gatilho... Volta como se fosse hoje. no mesmo momento, porque ela vem com a mesma intensidade, porque ela é atemporal. É atemporal, né? Muito interessante. E às vezes, Aline, falando a respeito sobre os 4 temperamentos, né? Nós temos o fleumático, o sanguíneo, o melancólico e o colérico, né? E a gente vê muito falar a respeito dos temperamentos, né? Então, quando a gente olha para o melancólico, a gente vê que ele tem mais uma dificuldade em falar, em se expressar. O colérico, fleumático, o colérico, ele já tem, assim... Explosivo. Né? E o sanguíneo também. Então, ali aconteceu, ele já falou, já limpou. Agora, o melancólico e o fleumático é aquele que retrai, né? Isso. Como lidar com essa questão do temperamento? Olha, tem teorias que vai falar que o temperamento é imutável, né? Não muda. Não muda. Que é só personalidade e... personalidade, caráter, assim, né? Mas hoje já temos até a filha de Freud, a Ana Freud, a Melanie Klein, que trabalha muito com criança, fala dessa questão de modificações, né? Então, o temperamento, ele é trabalhado com as essências, né? Ele é composto de essências, né? E vai falar com aquilo que o coração está cheio, entendeu? Então, tem crianças lá atrás, né? Tem adultos que quando criança, tudo era da base, assim... da tristeza, assim, não é tristeza, vamos explicar aqui, de vítima, né? Tipo, conseguir as coisas, né? E vai desenvolvendo esse tipo de
de temperamento, né? Porque vai buscando essa essência, né? Junto de essência. Mas o que é importante são as orientações dos pais, para essas crianças. Viu que ela está entrando assim, fazendo de vítima para conseguir as coisas, ou assim, sabe? Começar a pontuar para ela. Viu que a criança meio explosiva, né? Eu tenho um que ele é explosivo, e hoje a gente vem trabalhando com ele desde criança. Quando eu percebi que ele gostava das coisas muito organizada, entendeu? Muito organizada. Que é uma das características do sanguíneo colérico. Isso, né? O toque, pode desenvolver o toque. Eu já comecei a desorganizar ele, assim, né? Um ambiente, para ele perceber que as coisas não é bem do jeito que a gente gostaria que seja, né? Seria ótimo, Foge né? do nosso controle. Foge do nosso controle. Eu acho bom que tem pessoas que falam assim, nossa, eu planejei tudo, aí Deus vem, muda tudo, né? Para ele mostrar que, olha, não é bem assim, as coisas são mutáveis, mudam, né? Então, começando, você perceber que a sua criança, ela tem essas características, é a base do diálogo, da conversa, né? E, se possível, se é crianças que não estão conseguindo desenvolver, levar para psicoterapia. Aí tem os psicólogos, como neuropsicólogos, psicólogos infantis, psicopedagogos que trabalham nessa moldura, né? Fazendo a moldagem. E o adulto, ele é um pouquinho mais complicado, mas é através da psicoterapia, para essas mudanças, né? Como eu te falei, cada caso é um caso, né? Porque nós somos únicos. Tem gente que percebe que aquilo te traz como uma perda, né? Uma dificuldade, fala, nossa, ser desse jeito eu estou perdendo. Eu sempre falo, você estava certinho, Miguel, até aqui, mas você explodiu, você perdeu a razão. Perdeu a razão. Porque o explosivo, no caso, ele não faz a escuta, entendeu? E é quando a gente começa, que aquele comportamento que eu tenho, eu começo a perceber que eu tenho perdas, alto lá, eu tenho que fazer uma autorreflexão. Eu estou perdendo, eu não estou conseguindo ouvir. Falei assim, você perdeu porque você não conseguiu ver o que seu colega queria te dizer. Não conseguiu ouvir. Não conseguiu ouvir. Aí, onde há perdas, é sinal que a gente tem que parar e refletir. E o adulto consegue fazer isso, né? Maior parte. Aí a criança já não consegue. Então, os pais já têm que ir orientando. É o que eu faço com o meu. Que fica mais fácil quando é criança, né? Porque depois que é adulto... E, olha, como professora, né? Eu falo sempre para meus alunos assim, eu uso exemplo a minha família, porque a família é minha, eu posso falar mal. Tá? Então, eu estou usando como exemplo minha família, porque eu falo, é minha, eu posso, né? E quando for de paciente, eu trago de forma sigilosa. Mas eu falo assim, porque é minha... É sua família. É minha família, eu posso falar. Trazer para exemplificar, para ficar mais claro. Entendi. Mas é um desafio essa questão dos temperamentos, né? Isso. Tem uma amiga que ela fala assim, eu sou sanguínea, mas sou dominada pelo Espírito Santo. Isso. Isso é importante porque quando a gente estuda a parte espiritual, a parte cristã, né? E vê... João era... né? João, que corta a orelha. Pedro. Desculpa, perdão. Pedro era sanguíneo. O Pedro era sanguíneo. Aí até esses dias, questão da gente estar discutindo no líder, né? Aí fala, né? Eu até falei, olha, o temperamento é imutável para alguns teóricos, mas para Deus nós servimos Deus do impossível, né? E com certeza, o Espírito Santo fez muita mudança em Pedro, né? Sim. Né? Para ele pregar o evangelho, para ele levar a palavra do Senhor, né, aos necessitados, então houve uma mudança. Mas Pedro quis também. Exatamente. O Espírito entrou, fez a mudança, mas porque ele estava disponível. Estava aberto. Ele estava aberto para isso. Eu vejo assim que Deus, ele não muda nossa personalidade, não muda nosso temperamento. Ele não muda. Não muda. Ele usa aquilo que há de bom no nosso temperamento. E trabalha aquilo que é de ruim. Isso. Então, quando nós olhamos para o melancólico, eu sou melancólica fleumática. E sou casada com um sanguíneo hemorrágico. Então posso ser atrás. Exatamente. Então, então a gente encontra equilíbrio. E dá certo. Isso. Porque eu fico pensando, 2 sanguíneos casados. É igual lá em casa. Eu sou sanguíneo, o outro já é mais fleumático, mais... Então, é o equilíbrio, né? Então, Deus usa na melancolia as coisas boas. Agora, as outras ele vai trabalhando. A questão de ser mais fechada, às vezes de não conseguir se expressar, às vezes de não falar na hora, às vezes ser mais retraído.
mas ele usa a serenidade do melancólico, ele usa a tranquilidade, o melancólico ele tem mais foco, Isso. ele é responsável, ele é leal, Uhum. então se ele gosta de rotinas, né? Uhum. Então É. veja assim, que Deus ele não muda, Não. mas ele ele trabalha nos pontos positivos e transforma os negativos. Isso, é verdade. Então, igual eu falo, eu vou buscar uma psicoterapia. Se eu não estar disponível, se eu não estar aberta para ocorrer mudança, pode estar o melhor psicólogo, pode ter o melhor psiquiatra. Se eu não estou disponível, não vai haver mudança. Exatamente. E igual, se eu não estiver disponível, o Espírito Santo não vai Exatamente. entrar. E a gente fala isso para a área espiritual também. Se a pessoa não quiser a mudança, pode ser o melhor pastor. Pode. Pode fazer o que for. Se o coração não abrir, não vai haver transformação Não haverá. em ambas as áreas, tanto na área Isso. espiritual quanto na área natural de procurar um profissional da Isso. saúde. Eu sempre falo que a gente tem que estar aberta a novas experiências. Tem coisas na vida que a gente não precisa experimentar, que a gente aprende com o erro dos outros, né? Mas tem coisas, trabalho, desafios, né? Sempre eu gosto de desafios, assim, né? E eu sempre falo que eu venho aberta. Por quê? Porque eu não venho com um pré-julgamento, um pré-conceito, porque muitas vezes a gente, chegando com isso, a gente perde o melhor. É verdade. E quando a gente chega dentro de uma relação, né, igual você fala assim, nossa, eu, pastor Rafael, somos o oposto. Mas se vocês já chegassem assim, com esse olhar, vocês iam perder o melhor de vocês. Exatamente. Então a gente precisa estar aberto, porque se eu chegar fechado aqui, eu vou perder o melhor de Deus, o melhor de Jesus Cristo. Assim, eu falo, gente, se eu não estiver aberta, se eu não estiver sentada ali para ouvir, aberta, se eu ficar sentada ali e preocupada com 1000 coisas, eu vou perder o melhor. Vai perder o melhor. E é interessante, falando de mim, né? Uhum. Respeito de relacionamento é bom porque, assim, quando um precisa puxar, ele puxa. Quando o outro precisa dar uma segurada, segura. Quando um tá muito eufórico, o outro calma. Uhum. Né? Então, eu acho assim, lidar mesmo com o melhor. Ver o melhor e saber que encontrar o equilíbrio em cada situação, né? Isso. Então, falando sobre isso que nós falamos a respeito dos temperamentos, a gente aprende a terceira escolha, né? Para não adoecer as emoções, que é amar como Jesus ama. Isso. Né? Porque, assim, o temperamento decepciona. Sim. Decepciona, porque se a gente não guardar o coração, o sanguíneo, ele vai chegar e vai falar, puf, muito expressivo. E fala expressivo com o melancólico, ele vai achar assim, nossa, tá brigando comigo. Mas não, mas é o jeito dele. Né? Então, a gente precisa saber identificar essas situações para não magoar. Então, às vezes, o sanguíneo, ele fala um pouquinho mais alto, um pouquinho mais firme. E o melancólico, não. Ele fala assim, meu Deus, se for guardando aquilo, então a gente aprender a lidar com isso, a amar como Jesus ama. Para assim, opa, ele é assim. Então, isso é verdade. Aprender a conviver com aquilo. Porque todas as vezes que o Rafael me chamar, eu vou ficar chateada, porque ele é mais firme, assim, falo assim, meu Deus. E quando a gente fala, Aline, sobre amar como Jesus ama, nós entendemos que Jesus, ele nos ama, mesmo quando o nosso temperamento decepciona, mesmo quando nossa fé vacila, ele nos ama mesmo quando o nosso emocional está desequilibrado, né? Isso. Então a gente precisa amar como Jesus, entendendo que as pessoas vão falhar, que nós vamos ter frustrações, que nós vamos nos decepcionar, que nós vamos ter que liberar perdão. Então nós precisamos amar como Jesus ama. Verdade. Então eu vejo que essa é uma das escolhas também para não adoecer as emoções. E eu vejo também que uma quarta escolha e última, e eu vou perguntar para você quais escolhas você acha que nós devemos tomar para não adoecer nossas emoções, eu acho que é buscar o Senhor sempre. Sim. Independente das situações, né? Isso. Mateus 6:33 diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Verdade. Em Salmos 34:18 diz assim, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, eu vejo que nós precisamos buscar o Senhor diante dessas situações. Nós estamos com as emoções fragilizadas, com as emoções desequilibradas. Claro que tem muitas vezes que eu vejo que a questão
hormonal também Sim. afeta as Uhum. emoções, Uhum. né? Como falei para você, nesses 6 meses de tratamento, eu fiz alguns exames e os meus hormônios estavam todos equilibrados. Uhum. Então, Atinge de forma direta. atinge de forma direta. Então, Uhum. às vezes, é um hormônio que está faltando lá. Isso, por isso que é bom sempre fazer o check-up, né? Eu falo, Exatamente. a parte orgânica, ela tem que funcionar, para a parte emocional funcionar, para a parte social funcionar e a parte espiritual. Não tem como separar, não separa, né? A gente precisa dessa... É igual eu falo que é uma máquina, né? É uma Então, máquina. e tudo tem que estar funcionando da perfeita forma, Uhum. né? Então, eu preciso ir no médico, fazer meu check-up, eu preciso... Deus vai sempre curar. Ele vai levantar profissionais, ele vai levantar Exatamente. pessoas para auxiliar, né? É assim que eu falo, o amor dele é incondicional, mas a bênção não. É. A bênção vai depender de como você está. Eu sempre falo assim, ó, primeira hora da manhã, é minha terapia com Deus, né? Eu oro, levo o pensamento a Ele, apresento a Ele, né? E Ele me devolve, porque à noite eu começo e fecho o dia, né? Faço terapia? Faço. Aí eu tenho um momento que eu vou com o meu terapeuta. Ali já são as questões orgânicas e psíquicas que eu tenho que resolver. Exatamente. E a parte espiritual, eu vou resolver com Deus. Por que eu falo de manhã eu pego, à noite eu entrego? Porque assim, à noite eu faço minha oração, na hora de dormir, eu entrego, Senhor, neste momento eu vou entregar todos os meus problemas, todas as minhas aflições, mas o Senhor me devolve amanhã. Porque amanhã eu tenho que resolver. Mas hoje eu tenho que dormir para eu descansar. Para não atrapalhar o sono. E amanhã, no outro dia, ele me devolve. E ele me devolve com soluções. Ele me devolve com possíveis soluções. Ele Amém. vem, olha, fala com tal pessoa, faz tal isso, sabe? Então, assim, e eu consigo perceber também porque emocionalmente eu tô bem. Porque eu fiz terapia, né? Então, é um caso, minha alimentação é uma alimentação, eu faço acompanhamento nutricional, uma alimentação regulada, balanceada. Minhas atividades físicas, é como você falou, né? É bem balanceada. Uhum. E as minhas questões emocionais, tem a minha parte, né? Não só terapeuta, mas paciente, né? E tem a questão minha espiritual. Então, a gente precisa estar dosando. Eu não vou ficar só no físico, porque eu vou cultuar o corpo. Uhum. Eu não vou ficar só naquela alimentação, porque vai faltar nutrientes. Vai faltar nutrientes. E eu vou adoecer. Eu não vou ficar só no emocional, porque o emocional vai estar desgastado, porque lá atrás você desgastou no físico e na nutrição. E o espiritual, como que você vai alimentar? Se lá atrás também tá tudo... Tá tudo desregulado, né? Não vai conseguir. É o equilíbrio. É o equilíbrio. E eu vejo também, Aline, eu creio que Deus, ele usa sim um médico. Uhum. Ele usa sim os profissionais da saúde, porque às vezes Deus me cura. Uhum. Mas nós não buscamos um médico. Isso. E Deus, ele usa o médico. Usa. Ele usa o psicólogo. Sim. Ele usa todos os profissionais da saúde para nos curar. Uhum. Nós somos ferramenta dele. Somos ferramentas, exatamente. Mas é isso. Então, assim, se você pudesse deixar para os nossos ouvintes 4 escolhas para não adoecer as emoções, para prevenir, para cuidar, tanto a longo prazo como no hoje mesmo. 4 escolhas. 4 escolhas. Sim. A primeira escolha, aprender a se amar, se conhecer, ter o coração livre. Segunda escolha, como eu escolhi a primeira, amar, eu vou escolher fazer uma atividade física, eu vou escolher ter uma alimentação balanceada. Não precisa, assim, ter uma coisa, dieta cara, não. É só saber o que comer, igual a Juliana falou, né? Sim. Saber o que comer, a hora comer, né? Exatamente. Eu não vou comer à noite uma rabada, né? Para dormir. Então, assim, saber o que comer, a hora comer, né? E escolher bons amigos que faça você crescer e não te diminuir, né? E ter, que é a principal, a presença do Senhor. Amém. Essas são as escolhas. Amém. Então, esse foi nosso bate-papo de hoje. Edificante, cresci muito, aprendi muito. E é um assunto bem atual dos nossos dias. Sim. Principalmente na questão das mulheres, né, Aline? Isso. Que é mulher mais emoção, né? E sem dizer que nós estamos saindo de uma pandemia. Eu falo saindo porque a gente não saiu dela ainda. Não. Agora que vai vir o estresse mesmo. Exatamente. Esses 2 anos, né? Agora que vai vir as doenças psicossomáticas, o reflexo daquela pandemia. Exatamente.
a longo prazo, a né? longo prazo. Mas, então, você que está ouvindo esse podcast, coloque em prática nossas 8 dicas, né? Eu dei 4 dicas, a Aline deu mais 4 dicas, foram 8 dicas para você se curar emocionalmente. É uma questão de prevenção e também de preventiva, né? Para se cuidar. Então, até o próximo episódio. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão.